Fala aí, rapaziada, salve salve a todos. Arleandro na área para mais um vídeo aqui no canal Palestra 93. Vou pedir teu like, tua inscrição, a gente chegar aí nessa meta aí, tá bom? Bom, rapaziada, vamos falar aí desse pós-jogo entre Internacional 0, Palmeiras 0. Mais um resultado ruim pro Palmeiras, né? A gente está acostumado a ver um Palmeiras aí, principalmente era Abel Ferreira, né? Um time avassalador, um time que perdia pouco. Ainda continuo achando o Palmeiras na mão do Abel Ferreira um time muito interessante, mas aquela hegemonia está acabando. A gente for analisar o que está acontecendo com o Palmeiras nessa temporada, rapaziada, é algo preocupante sim. Muito porque hoje é o Palmeiras, tá? O Palmeiras hoje a gente não só consegue ver o Palmeiras dentro de campo, a gente consegue ver o Palmeiras também fora de campo. E aquilo que eu sempre pensei, tá? E inclusive em algumas lives, inclusive em alguns vídeos no próprio canal, no Palestra 93, eu sempre indaguei isso. Os títulos que o Palmeiras conquistou ao decorrer desses últimos anos nem sempre mostram um time sólido e estruturalmente nos bastidores, ou seja, dentro do clube, né? Os títulos para mim, barra Abel Ferreira, eles maquiaram muita situação errada dentro do Palmeiras. E basta o Palmeiras, ele, por exemplo, sair de uma competição que a gente começa a ver que o foco é desviado. E esse foco sendo desviado, o torcedor, ele, como tem memória curta, ele não começa a olhar muito para o lado da Leila Pereira, da sua diretoria. Só que agora, como está muito notório, né, algumas questões para mim, isso está se refletindo dentro de campo. O Palmeiras, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, tem 5 jogos que não ganha. Um time que perdia pouco, um time que ano passado ele ficou mais de 100 jogos, ele ficou 110 jogos e perdeu, em 110 jogos perdeu 10 jogos. É um time que perde muito pouco, ou perdia muito pouco, né? Agora uma coisa que eu não entendo, cara, por que no Palmeiras, qual é o problema de você não trazer reforços, né? Qual é o problema da diretoria do Palmeiras não conseguir trazer reforços aonde um time como o Palmeiras não consegue no mercado, é inoperante, é um time que não tem força no mercado. A impressão que dá pra gente torcedor, cara, é que das duas uma, ou os caras não querem jogar no Palmeiras, né? A impressão que dá é essa, quando o Palmeiras vai atrás de uma contratação, não, o Palmeiras não quer jogar porque o Palmeiras é um time pequeno, porque o Palmeiras não paga em dia, porque o Palmeiras não ganha nada, porque o Palmeiras não disputa nada. A impressão que dá é essa. Parece que é isso que a diretoria quer passar para o torcedor. Ou a diretoria é muito omissa mesmo. A diretoria, e que eu acho que já é a segunda análise é a mais fácil para mim. A diretoria é uma diretoria muito fraca. Tem medo de ir no mercado, tem medo de negociar. O Palmeiras ele chegou num patamar no futebol brasileiro, rapaziada, que o Palmeiras era só fazer assim, ó, cheira título. Qualquer jogador quer jogar no Palmeiras. Aí vem me falar que é os valores. Então qual é o problema? Qual é a questão que o Palmeiras é o único time grande que não consegue contratar? Todos os clubes contratam. Todos os clubes tentam. O Palmeiras não contrata e não tenta ninguém. Ninguém. E é nítido para mim, o Abel Ferreira tá de saco cheio, cara, do que tá acontecendo. O Abel Ferreira tá de saco cheio. O Abel Ferreira acabou de dar uma entrevista coletiva pós-jogo dizendo o seguinte, que ele tá preparado para assumir os melhores times do mundo. Olha só, o cara já começa a falar isso. O Abel Ferreira não é burro. Ele é um cara muito inteligente. Ele já está começando a ficar soltando, sabe, essas conversinhas de quando a pessoa quer sair. E eu não critico o Abel, cara, tá certo. Tá certo, porque se continuar assim, quem vai ser queimado é ele. A diretoria do Palmeiras parece que joga contra. E eu vou dizer mais, cara. Você sabe, na verdade, sabe qual é o maior sistema que opera? É dentro do Palmeiras com essa diretoria. Essa diretoria do Palmeiras é o sistema negativo para o Abel Ferreira. Essa diretoria do Palmeiras, na minha opinião, parece que joga contra o Abel Ferreira. O Anderson Barros, cara, na quinta-feira deu uma entrevista, na quinta-feira não, na quarta-feira após o jogo contra São, na quinta-feira após o jogo contra São Paulo, no pós-jogo, ele deu uma entrevista ridícula. Ridícula. Ele disse que o Abel Ferreira pede reforços há muito tempo, que é muito exigente, mas que a diretoria não vai contratar. Está no mercado, mas não vai contratar.
A diretoria joga contra o próprio Abel. A impressão que eu tenho que não é o Corinthians, a impressão que eu tenho que não é o São Paulo, que não é os rivais que querem tirar o Abel do Palmeiras, não é a CBF, não é a arbitragem, é o próprio Palmeiras, cara. Porque quando você tem um treinador como Abel Ferreira, cara, que já provou e que é capaz de pegar um time sem reforços e fazer um time ser bicampeão de uma Libertadores, só que o time desmanchou, velho. O time do Palmeiras nos últimos 2, 3 anos desmanchou e caiu bruscamente a qualidade técnica do time do Palmeiras. Hoje, contra o Internacional, cara, eu fiquei, na moral, eu fiquei com vergonha alheia de assistir o jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi melhorar um pouquinho no segundo tempo, mas é uma melhora que você não vê um Palmeiras avassalador, você não vê um Palmeiras buscando gol, você vê um Palmeiras mais com posse de bola, mas não ataca o adversário, tem medo de chutar, tem medo de atacar. Esse time do Palmeiras hoje, cara, me fez ter saudade, por exemplo, de alguns jogadores, cara, que eu particularmente nunca pensei que teria. Nunca pensei que teria, cara. A Leila Pereira tá acabando com o Palmeiras. E eu vou falar, rapaziada, eu vou falar. Ah, você tá falando isso agora porque o momento do Palmeiras é ruim. É claro que eu tenho que falar agora. É claro que o momento do Palmeiras é ruim. É claro que a gente tem que falar. O Palmeiras joga com essa bolinha, cara, que não joga bola há muito tempo. E eu já disse isso aqui. O último grande jogo do Palmeiras no ano foi contra o Flamengo, cara. Isso lá há 5 meses atrás. Em fevereiro, eu acho. Em janeiro, sei lá, cara, 6 meses atrás. O Palmeiras ele veio se arrastando nesses últimos jogos e em alguns jogos pontuais jogou até que bem. Mas o Palmeiras esse ano, cara, se continuar com esse futebolzinho não vai ganhar nada. E sabe para quem que vai cair? Vai cair nas costas do Abel. Aí o Abel me dá uma entrevista coletiva dizendo o seguinte, que o que acontece com a CBF e Palmeiras faz ele repensar a carreira aqui no Brasil, ou seja, o cara tá de saco cheio. É tipo assim, o cara tá dizendo o seguinte, olha, ô Leila, eu tô desanimado com você, só que ele fala de uma forma diferente, porque ele é um cara inteligente. Ele fica jogando ali algumas conversas, algumas piadinhas, mas na verdade a gente tá vendo que ele tá de saco cheio dessa diretoria, cara. Os caras não contratam. A diretoria do Palmeiras não contrata, não dá jogador pro Abel Ferreira. Você imagina o Abel Ferreira com o jogador que ele quer, cara. O planejamento esse ano foi por ralo abaixo, vamos aceitar isso. Acabou. E aí talvez a gente passe Atlético Mineiro com um bumbumzinho no serrote, cara, com as calças na mão, mas a gente sabe que talvez não vai ter força no próximo mata-mata, como foi contra o São Paulo, por exemplo. O Palmeiras parece que hoje ele entra sem força, cara. Então mais uma partida pífia do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Palmeiras de quinto caiu para sexto, mais uma posição, perdeu para o Fluminense nessa rodada, tá? É preocupante. Palmeiras não está jogando nada, o Veiga não está jogando nada. Palmeiras não tem elenco, não tem diretoria, ninguém fala, ninguém aparece. Quando dá uma entrevista coletiva depois de uma derrota, fala nada com nada, tá? Cadê os reforços? E aí tem muito torcedor que vai dizer assim, ah, mas calma, ganhamos tudo. Que ganhamos tudo, raio que eu parta, velho. Chega que vamos parar com esse negócio. A gente tem que pensar pra frente. O Palmeiras hoje é um time que, se você for olhar hoje, cara, não passa confiança pro seu torcedor. Olha o momento do Palmeiras. Nos últimos 8 jogos do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou 7, o Palmeiras ganhou 1. Nos últimos 8 jogos, o Palmeiras ganhou 1 jogo. E entre nesses 7 jogos, perdeu e empatou. O Palmeiras está 7 jogos que não ganha. Por um Palmeiras que a gente fala que é avassalador, que era um Palmeiras isso e aquilo. Então hoje o Palmeiras, na minha opinião, caiu muito, cara. Esse elenco do Palmeiras caiu demais, não por conta do Abel Ferreira. Que a gente vê o cara não tem matéria humana, o cara não tem material humano para fazer. Os caras chegam no teto, ele já chegou, não passa mais, cara. O Abel Ferreira já tirou tudo que tinha que tirar desses caras, infelizmente. Então a diretoria, pra mim a maior culpada é a diretoria, a Leila Pereira sim, tem que trazer reforços. E me desculpa, se continuar com esses jogadores nessa janela, não trazer reforços grandes que cheguem e vistam a camisa, o Palmeiras esse ano vai passar fome, rapaziada, tá? Esse aí é um desabafo, um pós-jogo entre Inter 0 e Palmeiras 0. Quero saber a sua opinião, rapaziada. Deixa o like aí, inscreve no canal, tamo junto e avante palestra.